Números capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes ou líderes dos israelitas, e são estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samua, filho de Jacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igual, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, que recebeu o nome dado por Moisés de Josué, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzim; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; e da tribo de Gad, Gel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Repita isso: missão de reconhecimento do território. Acompanhe a leitura, verso 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa e vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns dos frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoã, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho, penduraram numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Então, retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram o relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra
é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Preste atenção nisso. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Fecha os teus olhos e peça que essa palavra seja muito pessoal a você. Talvez não precise nem de uma frase. Uma única palavra, de uma forma muito pessoal a você, é suficiente para você sair daqui não sendo mais a pessoa que entrou, sendo alguém muito melhor. Então, com os teus olhos fechados, eu quero orar com você. Pai, essa palavra tem falado profundamente ao meu coração. E eu sei que o Senhor quer falar profundamente com teu filho e com a tua filha. Tenha toda a liberdade no nosso meio. Tenha toda a liberdade para falar o que o Senhor deseja. E eu peço a Ti, Pai, que esta palavra seja muito especial para cada pessoa que a recebe hoje. Tanto as que estão aqui presentes, como as que estão online. Que cada filho, que cada filha possa sentir o Senhor falando de uma forma muito pessoal. E que, Pai, a Tua palavra encontre o lugar que precisa ser encontrado no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro e eu creio. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? Então repita mais uma vez: a visão tem uma geografia. E é por isso que o tema de hoje é a geografia da visão. Amém? Quem conhece um pouquinho da história de Israel sabe que este povo tinha uma promessa. A promessa de serem libertos do Egito, uma terra de escravidão, e de serem levados para uma terra que mana leite e mel. E agora eles estão diante dessa terra que mana leite e mel. E o próprio Deus dirige Moisés, seu servo, para enviar 12 líderes que representavam todo o povo de Israel, para ver a terra, para constatar e reconhecer que aquela terra era a terra com todos os detalhes com que Deus havia prometido. Repita isso: Deus fez a promessa de dar uma terra por herança a Israel. E agora eles estão em missão de reconhecimento. Reconhecimento de um território onde se cumpre a promessa. Reconhecimento de uma geografia onde a visão se realiza.
E hoje pela manhã eu disse que toda promessa ganha forma, ganha corpo através da visão. Primeiro Deus fala com você, e depois, a partir do que Ele falou, você começa a construir a imagem do que Ele falou. A promessa começa a ganhar visão, a promessa começa a ganhar cores. E agora, nessa missão de reconhecimento, aquilo que era uma promessa começa a ganhar forma. Aquilo que era uma promessa começa a se tornar muito visível. E o que é interessante? Como que eles vão poder constatar se aquela terra é a terra que o Senhor prometeu? Porque antes de pisar nessa terra, a promessa veio e começou a alimentar dentro deles uma visão. E sabe o que é interessante? Eles passam 40 dias nessa terra, em missão de reconhecimento do território. Gente, eu fico imaginando que cacho de uva era esse. Quem é que gosta de uva? Eles encontraram um cacho de uva que precisou 2 homens para carregar. Parece quando eu vou pescar com o pastor José, a gente tem que se juntar para carregar os peixes. Vocês estão rindo por quê? Eu provo, hein? Eles trouxeram figos, romãs. E quando eles vão dar o relatório para Moisés e para toda a comunidade, gente, é maravilhoso, porque todos eles têm algo em comum. Eles dizem: encontramos a terra, é a terra da promessa, é a terra que mana leite e mel. Olha os frutos. Verdadeiramente é a terra que o Senhor falou. E 10 deles diz: mas essa terra não é para nós, porque lá tem os gigantes Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. As cidades são fortificadas. E olha, se for comparar quem nós somos perto deles, nós somos como gafanhotos. De 12, 10 dá esse relatório. E aí tem 2 malucos, ou malucos, Josué e Caleb, que se levanta no meio da congregação e diz: para. Me ouçam. Essa é a terra que o Senhor prometeu. Sejamos fortes, sejamos corajosos, porque o Senhor nos dará essa terra por herança. Mas sabe o que aconteceu? O povo preferiu escutar os 10 e começaram a chorar, começaram a criticar, começaram a falar mal de Moisés, começaram a dizer que melhor seria voltar para o Egito, começaram a reclamar da vida que estavam vivendo, começaram a intencionar apedrejá-los, porque os 10, se não bastasse o relatório negativo, passou a noite falando com cada um deles e dando a sua percepção da geografia da visão. Qual é a percepção que você tem da geografia da visão que Deus tem para a sua vida? Tiveram uma percepção totalmente negativa e se convenceram que aquela geografia da visão não era para eles. 2 tiveram uma visão completamente diferente, alegre e feliz, porque apesar dos desafios, eles não tinham nenhuma dúvida: é a terra do jeitinho que Deus falou. Não sabemos como, mas vai ser nossa, porque Deus falou. E olha,
Na geografia da visão, você vai perceber que tem uns malucos, uns doidos, que vai ver o que quase ninguém está vendo. Está todo mundo dizendo é crise, está todo mundo dizendo não dá, está todo mundo dizendo não é hora de fazer isso, está todo mundo dizendo esquece, você é maluco. E os malucos estão dizendo, não, eu sei que dá, vai dar, eu vi. É a geografia da visão que cumpre a promessa que Deus fez. Aqui você precisa entender uma coisa. Abre o coração e coloca amor no que eu vou te dizer. Você nunca vai entender os passos de quem de fato se move na geografia da visão com as lentes de Deus. Por quê? Quem se move na geografia da visão segundo as lentes de Deus, não cabe dentro da lógica humana, não cabe dentro da caixinha natural onde você quer que as coisas aconteçam do jeitinho que você acha que deve acontecer. E acredite, poucos vão entender os passos que eu dou na geografia da visão. Por quê? Eu não preciso do chão para pisar. Mas a maioria quer ver o chão antes de pisar. A maioria quer o quê? Será que faz sentido? Será que tem lógica? Será que cabe no meu quadradinho do natural? Coloca a mãozinha no coração aí e recebe o que eu vou te dizer. Deus não precisa se enquadrar na sua mente natural e limitada para fazer o sobrenatural. O sobrenatural tem nome de sobrenatural porque o que Ele faz não cabe dentro da sua mente natural, das suas limitações naturais ou da sua força natural. Quando Deus age, quando Deus opera, quando Ele age e opera principalmente na geografia da visão, você vai entender que tudo que precisa acontecer, você não é, você não tem, mas Ele é e Ele tem. E se Ele é e Ele tem, o sobrenatural é tudo o que você precisa. E se mover no sobrenatural é entender que Deus vai agir na geografia da visão, fora da minha caixinha do natural. Repita isso, eu tenho que aprender a pensar fora da caixa do natural. Porque dentro da caixa do natural, você é como gafanhoto diante dos desafios. Dentro da caixa do natural, a geografia da promessa, a geografia da visão é impossível de ser conquistada por você. E é aqui que está o maior problema. Você quer que Deus se diminua do tamanho da sua visão natural para que Ele honre a sua necessidade de lógica no que Ele está fazendo. Para que Ele honre a sua necessidade de entender o que Ele está fazendo. E aí, irmão, e aí, minha irmã, se você precisa entender o jeito de Deus agir para você se mover, você nunca vai se mover. Porque quem se move na geografia da visão, não se move com as garantias, não se move com as provas que Deus dá que vai dar certo, se move apenas na certeza, repita isso, se move apenas na certeza de quem Deus é. A garantia é Ele. A garantia é quem falou. E é por isso que promessa só se vive quem confia. Cumprimento de promessa só acontece com quem confia. Mas o problema é que para você confiar, você tem que concordar. E quando você quer concordar, você não quer confiar, você quer conveniência. Então, assim como você só se move quando você diz que concorda, você só confia quando Deus te dá provas.
Só que isso não é confiar. Ai, pastor, não engravidei dessa visão ainda. Que pena. Ai, pastor, não entendi essa visão ainda. Que pena. Ai, pastor, não concordo com essa visão ainda. Que pena. Porque Deus nunca quis que você concordasse. Por quê? Se você só obedece quando concorda, isso não é obediência, isso é conveniência. Mas se você se move mesmo não entendendo, sabendo quem Deus é na sua vida e o que Ele está dizendo para fazer, isso é confiar. Isso é colocar o pé em um chão que ainda não existe, mas na certeza que se foi Deus que mandou colocar o pé, o chão vai vir. Quem está entendendo isso, gente? Então fala para quem está do seu perto, o seu pastor de vez em quando vai ser meio louco. Mas pode dizer, se assuste se ele não for louco de vez em quando. Por quê, gente? Porque se tudo que eu vivo no reino cabe dentro da sua piscininha de areia, eu não estou me movendo no sobrenatural. A geografia da visão, você precisa entender, não comporta uma mente meramente natural. A geografia da visão não comporta pessoas que só querem se mover no natural. E eu quero hoje ajudar você a entender algumas coisas. Posso? Amém. Mas se você não entender, o que você vai fazer? Pegadinha, hein? Fica esperto. E se você não entender, o que você vai fazer? Confiar. Quem aqui já ouviu falar do falso testemunho na Bíblia? Quantos aqui sabem o que Deus fala sobre o falso testemunho na Bíblia? Caramba, quem é o pastor de vocês? É o pecado que você tem que fugir dele. Porque tem pecados que Deus detesta e esse Ele abomina. E o falso testemunho, sabe quando vem? Quando você olha para o seu pastor e diz assim: é louco, está fazendo o povo todo se perder, é doido. E tem argumentos. Só que a pergunta é: será que você viu o que eu vi? Será que você ouviu o que eu ouvi? Será que você sentiu o que eu senti? Quando você diz assim, eu não concordo com célula, tudo bem. Mas você dizer que isso não é algo que Deus está fazendo através da nossa igreja para salvar milhares de pessoas, é um falso testemunho. Porque você não conhece a visão que eu recebi e de quem eu recebi. A minha esposa esses dias falou para uma pessoa bem assim: olha, você não entende o Renato. Se ele ficar sozinho na igreja, no dia seguinte ele começa a fazer tudo de novo, na certeza da visão que ele tem. Consegue entender isso? Quem consegue entender? Então preste atenção nisso. Tem coisas que você não vai entender, mas no mínimo você deve pensar assim: o que o meu pastor está vendo que eu não estou vendo ainda? O que Deus falou com o meu pastor que não falou comigo e que eu ainda não estou entendendo? Tem um vídeo do pastor Tiago Brunet, que eu não sei se vocês viram. Ele conta uma experiência que ele teve com um filho de 4 ou 5 anos. Quem já viu esse vídeo?
algumas pessoas. Ele diz bem assim, que por volta das 5 da manhã, o filho dele vai lá e acorda ele: papai, papai, papai. Ele assusta, né? 5 da manhã. E aí o filho pergunta assim para ele: papai, quando eu crescer eu vou casar? Que mundo é esse, né? 5 anos e já pensando como, né? Quem aqui quer casar? Vamos ver. Ué, ninguém. Quem aqui está solteiro? Vamos ver. Tem ninguém solteiro? Levanta a mão. Se mentir aqui dentro da igreja, a gente dá um azar tremendo. Aí que fica o resto da vida solteiro. Levanta a mão aí, bem alto. Amém. Agora, quem está solteiro e quer casar, que não seja adolescente, né? Que não pode levantar a mão, viu? Amém. Glória a Deus, é isso. Papai, papai, quando eu crescer eu vou casar? Oh, meu filho, vai sim. Mas papai, quando eu casar, quem vai ser a minha babá? Por que ele diz isso? Porque para ele é inconcebível um mundo sem babá. E a preocupação dele não era nem se ele ia casar. A preocupação dele é quem iria ser a babá dele quando ele casasse. Por quê? Se você pegar isso, preste atenção. O dia que a geografia da visão for do tamanho do que você é no presente, não é uma visão que veio de Deus. A geografia da visão sempre será maior do que o que você é e do que você se acha capaz de realizar, porque essa geografia da visão só pode acontecer se você depender totalmente de Deus. E o meu maior desafio com alguns de vocês é fazer você enxergar a visão com a mentalidade que vocês têm agora. Porque nem sempre a mentalidade do agora vai ser capaz de achar que essa visão é possível de ser realizada. Quem está entendendo isso? Então, primeiro, a geografia da visão, gigantes, são todas as coisas que aparecem e que se expressam muito mais fortes e maiores que você. Quem aqui já viu algum gigante na vida? Estou caminhando para esse lugar e aparecem os desafios. Estou caminhando para a geografia da visão, mas o que eu tenho que vencer é muito maior do que o que eu posso acreditar que sou capaz de vencer. Então você precisa entender que na geografia da visão, você tende sim a se ver muito menor do que os seus desafios. Foi isso que aconteceu com eles. Os versos de número 28 e 33 diz assim, olha só: mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E olha o verso 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Na geografia da visão, qual é o tamanho dos seus desafios? Qual é o tamanho dos seus obstáculos? Qual é o tamanho dos seus impedimentos? Qual é o tamanho das coisas que você vai precisar vencer para tomar posse dessa geografia da visão? Quem já viu algum gigante na geografia da visão? Quem quer vencer esse gigante hoje? Amém. Sabe o que é interessante? Estudos dizem que esses gigantes tinham aproximadamente 4 metros de altura e um pezinho de 53 centímetros. Alguém chega perto desses pezinhos? Olha aí no pé do vizinho, vê se está perto aí. Eu acho que a Vitória está quase lá, né, Vi? Mas, gente, ainda que fosse a Vitória perto de um gigante desse, ela não seria como um gafanhoto. Mas sabe o que é interessante? Na geografia da visão,
Há gigantes fora, mas os piores são os que estão dentro. Os gigantes de fora são as circunstâncias, são os desafios, são os dissabores, são os obstáculos, são os impedimentos. Mas os gigantes de dentro é a interpretação que eu dou para a circunstância. Os gigantes de dentro é o que eu penso sobre as circunstâncias. Os gigantes de dentro é o que eu sinto diante das circunstâncias. E esses são os piores. Sabe por quê? Repita isso. Na geografia da visão, os maiores gigantes são feitos no laboratório do medo. Quem tem um laboratório desse aí, criador de gigantes? Confessa que tem. Confessa que tem. Quem aqui tem uma terra para conquistar? Quem aqui tem uma geografia com uma visão extraordinária para viver? Por que não está vivendo ainda? Porque você nem sabe ainda os gigantes que você construiu nesse laboratório. E sabe o que é melhor? Você está culpando alguém por não viver isso. Mas quem trabalhou perfeitamente nesse laboratório foi você. E eu não sei se você sabe o que está escrito na palavra sobre isso, mas a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz bem assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tudo que nasce nesse laboratório do medo não vem de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ai, eu sou um gafanhoto diante dos problemas. Você não entendeu quem você é. Então preste bem atenção nisso. O maior erro da sua vida é na geografia da visão você fazer o que Deus não pediu para você fazer. Repita isso: o maior erro da minha vida é fazer o que Deus não pediu para eu fazer. A missão era clara: reconhecer a terra. Mas sabe o que eles foram fazer? Foram medir o tamanho dos gigantes. Foram medir a altura dos gigantes. Foram focar no tamanho do problema que eles estavam arrumando para a vida. Mas era uma missão de reconhecimento, para certificar se era a terra que Deus prometeu. Os 12 viram as mesmas coisas, sim ou não? 10 acreditaram que não eram para eles e nem para ninguém, porque mediram o tamanho dos gigantes. Mas por que que 2 acreditaram? Por que que 2 confiaram? Por que que 2 se alegraram ao perceber? É a terra que Deus falou. Por quê? Quem sabe o porquê? Se não sabe, é porque você ainda está na turma dos 10. E essa turma dos 10 é o pior lugar para estar. Sabe por quê? Repita isso após mim. Na geografia da visão se revelam os rebeldes.
Só que é melhor, repita isso: se revelam os rebeldes bem intencionados. Repita isso: se revelam os rebeldes disfarçados, vestidos de apologetas da fé. O que eu estou fazendo é para proteger vocês. O que eu estou fazendo é para vocês não morrerem nessa terra. Não vão. Porque se vocês entrarem nessa terra, vocês morrem. Vocês não precisam dessa terra para viver. Tá bom aqui no deserto, vamos ficar aqui, tá quentinho. É sauna natural. Para que ir lá encarar gigante? Vai morrer, vocês vão ser esmagados. Eu vi. Eu estudei sobre isso. Eu fiz teologia sobre isso. Mas nunca conquistou uma terra. Eu fiz teologia sobre isso, mas nunca abri uma igreja. Fiz teologia sobre, mas nunca soube o que é pagar aluguel de um templo sem saber de onde vai vir um recurso. Fiz teologia sobre, mas nunca batizou uma alma. E aí vai para a internet, dono da verdade, dizer para o povo não entrar na terra. Você não precisa de igreja, fica aí na sua casa mesmo, aí ó. Você não precisa de pastor não, pega uma turminha e vai lá batizar no rio, vai lá. Sabe o que é isso? Rebeldia disfarçada de apologia, de gente que está dizendo que está defendendo o evangelho, e nada mais é do que um rebelde que na geografia da visão se revelou. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você deixa acessar o seu coração, cuidado. E esses não estão longe. Pastor, não me assusta. Na geografia da visão, os rebeldes se manifestam dentro de casa. Mas a intenção é boa. Eles querem proteger. Eles querem guardar você. Mas por quê? Porque ainda não entenderam que na geografia da visão, a forma que Deus age não cabe, não comporta na lógica do natural, na loja do conformemente correto, dentro da minha cabecinha, dentro da minha forma de dizer o que é certo e o que não é. E aí, se eu, para conquistar essa terra que mana leite e mel, não existe uma forma ainda dentro da minha cabeça, eu tenho que proteger essas pessoas de querer pisar nessa terra. Quem está entendendo isso, gente? É que nem, por exemplo, eu falo para você aqui, gente, eu estou vendo a nossa igreja daqui 5 anos com 5.000 membros. E para a cabeça de alguns aqui, tá maluco, pastor, você tá doido. Mas eu vejo. E a sua célula só precisa multiplicar uma vez por ano para isso acontecer. Quem aqui já multiplicou uma célula pelo menos uma vez no ano? Então é possível. Só que o que acontece às vezes é que 10 acreditam que não é possível. E 2 acreditam. Quem está entendendo? Então preste atenção. Pega a sua Bíblia, por favor. Verso 31, 32. E eu preciso que você traga luz para o teu coração sobre isso. Porque na geografia da visão, o maior atraso da sua vida pode ser isso. Verso 30 diz assim, aliás, verso 31 e 32. E também os versos 6 ao 9. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E o que eles fizeram no verso 32? E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Preste atenção nisso.
Se possível, grife na sua Bíblia. Espalharam um relatório negativo daquela terra. Quem se lembra do que eu falei sobre falso testemunho? Preste atenção nisso. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes em estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E olha que interessante, capítulo 14. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como os despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Mas sabe o que é interessante? Repita isso: quem está na geografia da visão não precisa se defender das rebeliões. Pega o capítulo aí 14, o verso 34. Talvez você não tenha lido isso, mas é importante que você saiba. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência de seus pecados. Experimentarão a minha rejeição, e cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia, que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto e aqui morrerão. Eu não sei se você entendeu, mas na geografia da visão, quem dá falso testemunho não entra na terra, não vive a visão. Vai até ver, mas preste atenção: o relatório que você dá revela o coração que você tem. O relatório que você dá revela o caráter que você tem. O relatório que você dá expõe você diante do teu Senhor. E sabe o que Deus disse para eles? Para cada dia que vocês estiveram na geografia da visão, é um ano a mais no deserto, sendo rejeitado por mim. Cada dia do relatório negativo de vocês é um ano a mais no deserto. Sabe o que está acontecendo aqui? Imagine se cada dia você só foca no que é negativo, só foca no que é no ruim. Deus dissesse: mais um ano no deserto. Você não entendeu ainda. Imagine, você está na terra da visão, na terra da promessa, e Deus quer que você veja os frutos, Deus quer que você veja a qualidade da terra, Deus quer que você certifique que é a terra que Ele prometeu, mas você está vidrado, focado no tamanho e na altura do gigante. Você só olha no negativo, você só olha o que é ruim, você só olha o que é desafiador. E você só fala do que é negativo desse lugar. Deus está dizendo: a cada dia que você fez isso, um ano a mais no deserto. E tem gente que diz assim: não sei por que meu deserto não acaba. Não sei por que Deus não me tira desse deserto. É só olhar se o teu relatório da vida não está sendo mais negativo do que positivo. O que suas palavras revelam durante o dia? O que seu coração revelam durante o dia? O que seus pensamentos revelam durante o dia? Uma alegria por ter clareza da geografia da visão?
ou uma tristeza de olhar para essa geografia e dizer: nunca vou conquistar isso, nunca vou viver isso. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, gente? A única coisa que mantém alguém no deserto é rebeldia. Sabe o que é pior? Todo rebelde pensa que está fazendo um favor para Deus. Todo rebelde pensa que está defendendo Deus. Todo rebelde pensa que está protegendo Deus e protegendo as pessoas de Deus. Mas ele nada mais e nada menos está trazendo um relatório negativo, porque ele não é o guardião da visão. Ele não é quem recebeu a visão. Pega o capítulo 12, vocês precisam entender isso. Capítulo 12 acontece algo muito semelhante. Veja isso. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E aí eles dizem assim, verso 2: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Caraca. Cutuca aí e fala assim: Jesus, escuta o que você fala do pastor, hein? Agora diz aí, e Jesus conta para ele o que você fala dele. Até o que você pensa dele. Tem gente desesperada agora, hein? Mas olha só, gente. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés: Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim? Porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê de forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Preste atenção nisso. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Consegue imaginar como ficou Miriam? Consegue entender isso, gente? Era uma coisa simples. O Deus que fala com Moisés também fala comigo, é? Foi só isso. Porque eles acharam um argumento para não se submeter à visão que Deus estava dando a Moisés. Não, se Deus fala com Moisés, ele fala comigo também. E criticaram Moisés. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com você, porque nesses dias aqui Deus tratava de um jeito, hoje ele trata de um jeito muito pior. E não é brincadeira. Se você ler o Sermão da Montanha,
você vai entender isso. Que a graça, ela é mais exigente que a lei. Na lei, você tinha que consumar o ato do adultério. Na graça, Jesus disse, teu olho intencionar o adultério, você já cometeu adultério. E ele diz, é melhor que se a tua mão te faz pecar, corte-a, porque é melhor entrar com uma só das mãos no céu do que com as duas para o inferno. Se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar um deles do que ir com os dois para o inferno. É um pouquinho diferente. Mas, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque se você se converteu ao Senhor, você entende que há uma geografia para quem é convertido. Sim ou não? E se você se converteu ao Senhor, você tem uma promessa de uma terra que mana leite e mel. Sim ou não? Então repita isso com fé. Eu tenho a visão geográfica da promessa. E para concluir, eu quero que você pegue isso no teu coração, em nome do Senhor Jesus. A vitória contra os gigantes, na geografia da visão, nunca será na força do meu e do seu braço, mas na força daquele que nos chamou para tomar por herança essa terra, essa geografia da visão. As portas do inferno não prevalecerão, não é contra o pastor Renato, não é contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, e Ele é a cabeça da igreja, Ele é a cabeça do corpo. Você precisa entender isso. Então, nesse lugar, o que está claro para mim? O que de fato você precisa para se mover na geografia da visão? Mais força ou mais confiança em que fez a promessa? Quem acha que precisa de mais força? Quem acha que precisa de mais confiança? Dá uma salva de palmas, porque eu estou muito feliz que você entendeu. Eu estou muito feliz que você entendeu. Na geografia da visão você não precisa de mais força. Na geografia da visão você precisa acreditar em quem te chamou para viver essa visão e tomar posse dessa geografia. Você precisa confiar, não nas provas que Deus te dá, que estará com você, mas na certeza de que se Ele falou, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel. Ele é fiel. Então, se Ele é fiel, por que você está parado, irmão? Se Ele é fiel, por que você não coloca o pé? É só por uma razão, você quer uma prova de que Ele é fiel. E se você quer prova da fidelidade de Deus, você ainda não entendeu quem é Deus. Pelo amor de Deus, o que você precisa para confiar verdadeiramente em Deus? O que você precisa para fazer como Josué e Caleb fizeram? Olha que interessante isso aqui, gente. O verso 38 do capítulo 14, pega aí, por favor. Para aqueles que deram um relatório negativo, foi 1 ano no deserto, para cada dia dando um relatório negativo. Então, calcula aí quantos dias você tem dado um relatório negativo na visão de Deus, na geografia de Deus, e aí já dá para você ter uma ideia quanto tempo você está planejado no deserto. Fechou? Quem entendeu a conta? Para quem está solteiro e só está olhando um mundo escasso, onde não tem homem fiel, onde não tem um homem que você possa se casar, onde não tem uma mulher fiel, uma mulher abençoada que você possa se casar, e está reclamando cada dia, é só mais um aninho no deserto. Para cada dia que você vive desse jeito. Tem gente que vai precisar da eternidade, né, para pagar a conta, né? Quem está entendendo isso, gente? Mas olha que interessante, capítulo 14, o verso 38. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Por causa
da geografia correta e da visão que tiveram dessa geografia. A forma como você vê determina o que você colhe. A forma como você interpreta determina o que você colhe. E sabe o que eles fizeram de diferente? Pega aí, olha que interessante. Versos 7 ao 10. Olha o que eles fizeram de diferente. Verso 6. Capítulo 14, versos 6 ao 10. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é o quê? Meu Deus do céu, coloca esse texto aqui, pelo amor de Deus. Coloca aqui, por favor. Vou ler de novo, mas eu quero que esteja o texto aqui para todo mundo ver. Olha o que eles fizeram de diferente dos 10. Dá para colocar capítulo 14, verso 6? Até você pega a sua Bíblia e grifa, anota, e escreve aqui o teu nome e diz assim: é aqui que tudo muda. É aqui que tudo se constrói, é aqui que tudo se transforma. O texto está aqui, olha só. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que observaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento. Repita isso: missão de reconhecimento. Consegue entender que não é missão de medir gigante? E olha o resultado. Nós fomos lá reconhecer, e gente, a terra é excelente. Será que você daria esse relatório? Será que você não teria um mas, entretanto, contudo, todavia, uma conjunção adversativa de mudança de direção? Porque tem gente que tem a tendência de, quando tudo está bom, ainda querer encontrar algo ruim para não ficar tão bom. Porque tudo que é bom dura. Vamos lá, você sabe, tudo que é bom é assim, não é, irmão? Gente, deixa eu dar uma atrapalhadinha aqui, porque se tiver tudo muito excelente, vai dar problema. Não vai durar. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas olha o que é a cegueira. Olha o que é um coração rebelde. Verso 8. Verso 8 não, verso 10. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Tem gente que busca a sua ajuda, e quando você fala algo bom, ele briga com você. Quem já passou por isso? Quando você fala o que ele tem que fazer de bom para viver aquele resultado, ele briga com você. Eu não quero isso. Você não está entendendo. Eu vou falar de novo para você entender. Ele não quer ajuda, ele quer que você concorde que a vida é uma M. Ele quer que você concorde que o mundo é mau. Ele quer que você concorde que o lugar de viver é nesse deserto, que essa terra que mana leite e mel não é para ninguém. Quem já passou por isso? Foi ajudar, e a hora que deu a palavra de sabedoria, a pessoa brigou com você. Você está doido? Você não entendeu nada do que eu falei? Eu estou falando que está assim, 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 assim. Você fala que tem jeito? Você quer brigar comigo? Eu passo por isso toda semana, gente.
Eu pergunto, você quer a solução ou você quer o problema? Você quer resolver ou quer ficar se vitimizando? Tem gente que tem vício nesse lugar de coitadinho. E parece que se sair de lá não vai ter atenção, se sair de lá não vai ter amor, se sair de lá não será visto. Mas ei, o Senhor está dizendo para você, a geografia da visão, só precisa que você tenha uma visão clara, uma visão de que esse lugar que Ele sonhou e projetou para você é excelente. E o Senhor só precisa se agradar do teu coração, irmão. E para Ele se agradar do seu coração, você tem que tirar toda a raiz de rebeldia, toda essa rebeldia disfarçada de apologia, toda essa rebeldia disfarçada que você tem zelo pela casa de Deus, toda essa rebeldia disfarçada de que você ama a palavra de Deus, você é rebelde. Deus conhece o teu coração, mas está disfarçado. E o Senhor está dizendo: eu só quero me alegrar, eu só quero me agradar do teu coração, eu quero o que motiva você. Você não precisa me defender, filho, você não precisa me proteger, filha. Eu fiz o céu e a terra, e num estalo dos meus dedos, qualquer um desses vira pó. Você só precisa me honrar com o coração, com uma visão, e não ter medo, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Os 10 disseram: nós somos como gafanhotos, seremos devorados por eles. Mas os 2 disseram: o Senhor não está com eles, está conosco. E nós vamos comer eles como a gente come pão, porque Ele está conosco. Quem é você na geografia da visão? Quem você estava sendo na geografia da visão? Jesus não é mais o cordeirinho que precisa que você disfarce a sua rebeldia de apologeta protegendo o cordeirinho. Ele é o leão da tribo de Judá e Ele ruge quando precisa. O que Ele espera de você é obediência. O que Ele espera de você é uma espiritualidade submissa. O que Ele espera de você é um coração contrito e quebrantado. O que Ele espera de você é que na geografia da visão, você não queira buscar só lógica para as coisas acontecer, não queira buscar só as regras para as coisas acontecer, que na geografia da visão, você amplia a tua visão para entender que sem o sobrenatural de Deus, a visão não acontece. Sem o sobrenatural de Deus, você não vence os gigantes. Sem o sobrenatural de Deus, as fortalezas não caem. Sem o sobrenatural de Deus, você não toma posse da geografia da visão. E tem que ter o agir sobrenatural dele. Por quê? Para que você não se orgulhe e se transforme num demônio, dizendo que você entrou nessa terra porque você era forte. Se você ler ali a história, depois que Moisés falou o que Deus falou, os que não queriam entrar na terra, tudo se levantou e foi lá brigar com a turma. Morreu tudo. E Moisés: não vai, pelo amor de Deus, obedece o Senhor. Ele falou que não é para ir agora. Não, nós vamos resolver isso. O Senhor falou que nós estamos errados, então nós vamos resolver. Nós vamos lá agora para essa guerra, Ele vai dar a vitória. Morreu tudo. Que não dá tempo, mas se você ler a história é isso. Já viu gente assim? Faz birra, faz birra, faz birra, faz birra. Se rebela, se rebela, se rebela, se rebela. E aí daqui a pouco ele entende: ah, agora eu entendi, então agora eu vou lá fazer. Mas Deus queria que você fizesse sem entender. Agora que você entendeu, não vale mais, acabou o jogo, perdeu a graça. Porque era sem entender que você ia demonstrar que você confia. Agora que você entende, é porque é conveniente. É porque você sabe que se não fizer, vai morrer no deserto. Se não fizer, para cada dia que você murmurou, para cada dia que você falou mal da terra, é um ano a mais no deserto. E já está acreditado para você 40 anos no deserto. E aí, para fugir de 40 anos do deserto, foram para a guerra. Morreram tudo. Eu vejo isso acontecer, gente. Quantas vezes: pastor, agora conta comigo porque eu entendi. Agora, filho, já passou a fase, agora a gente já está em outro estágio.
Passou o time. Agora é a vez de outro. Consegue entender isso? Então, no nome de Jesus, seja quem Deus disse para você ser na geografia da visão. Porque se Ele se agradar do teu coração, você vai herdar essa terra e a visão vai se cumprir. E sabe o que é lindo, gente? Que parece que eu estou falando algo como que eu vou me beneficiar disso. Moisés não entrou na terra. E sabe o que Deus falou claro para mim? Que eu estou trabalhando por algo que não sou eu quem vai colher. Isso não mudou nem um pouco a motivação do meu coração. Nossos filhos vão colher. Nossos filhos vão ocupar uma terra de um jeito diferente. Entende isso, pelo amor de Deus. Se você estava interpretando que o que eu estou falando aqui é para me proteger de alguma coisa, é para me defender de alguma coisa, você precisa entender que eu nunca me defendi de nada. Porque tudo o que mais importa para mim é que o meu Pai Celestial, de quem eu não escondo nada, me encontre justo, fiel e íntegro aos olhos dEle. Tudo que eu estou falando da visão, gente, eu sei que eu não vou ter tempo para viver, para colher tudo que nós estamos plantando. Mas meus filhos vão ver, seus filhos vão ver, nossos netos verão e viverão nessa geografia da visão. E você não pode condenar 1, 2, 3 ou 4 gerações, como aconteceu com esse povo, que foi rebelde. Rebeldes bem intencionado, todo rebelde é bem intencionado. Repita isso para você gravar, todo rebelde é bem intencionado. Eles não estavam com maldade, gente, eles viram coisas ruins, eles viram gigantes, e era verdade. Só que eles só viram gigantes. Eles não reconheceram que além dos gigantes estava a terra que Deus prometeu. Você já esteve perto de gente que só fala de coisa ruim? Quem já teve? É sobre isso. Gente que só vê coisa ruim acontecendo no mundo. Mas eu te afirmo, tem muita coisa boa acontecendo. Porque há aqueles que ainda não se dobraram. Há aqueles que Deus está fluindo, está fazendo coisas poderosas. Tem muita coisa ruim no mundo acontecendo, mas tem muita coisa boa acontecendo. E se você quiser ver, você vai ver. Tem muita coisa ruim que acontece na igreja? Tem. Mas se você quiser ver, você vai ver muita coisa boa. Tem muitos desafios que acontecem na célula, porque a célula é feita de pessoas imperfeitas. Mas tem muita coisa boa, e se você quiser ver, você vai ver. Você pode ver o belo em qualquer lugar. É o seu coração que define no que você vai focar. E onde você foca determina todo o resultado da sua vida e das gerações futuras.